O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirmou que o anúncio da nova liberação de saques do FGTS está previsto para esta quarta-feira. Sobre o tema, nós vamos conversar agora com o professor economista Davi Fialkov, sobrinho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, a expectativa é de que seja permitida a retirada de 35% do FGTS, do valor guardado, para quem tem até R$5 mil e 10% para quem tem mais de R$10 mil. Como é que dá para avaliar essa medida? De que maneira isso vai impactar na economia? E, primeiro, se vai impactar na economia? Todos os especialistas que eu li, ninguém disse que vai ter impacto importante na economia. Todos, sem exceção. De diferentes pontos de vista. Sim. Claro, a pessoa está na pior, qualquer coisa é boa. Especialmente quem está endividado, Quem por está exemplo. endividado, etc. Mas tem vários senões, vários graves. O primeiro é que não é dinheiro do governo. Esse dinheiro é do trabalhador, é da conta dele. Então, é tipo assim, dar esmola com o que é o chapéu dos outros. Certo? Esse dinheiro é do trabalhador. Segundo, vai fazer falta para esse trabalhador na hora que ele for demitido. Que é para isso que existe o fundo de garantia. Para ele sobreviver naquele período entre um emprego e outro. Nessa época, então, que a gente está vivendo, mais ainda. Terceiro, como tu falasse, muita gente está endividado. O que vai acontecer? Boa parte desse recurso vai ser drenado para onde? Para os bancos, que é uma despesa estéril, não realimenta a economia, diferente se ele gastar no mercado. Porque aquilo ali volta, né, vai consumir algum produto, vai gerar algum emprego, vai gerar nova produção. Impostos, enfim. Não vai gerar. E mais, é uma medida que tem um perigo muito importante. O economista Márcio Postman, ele comentou isso. O fundo de garantia é o principal fundo para as obras da construção civil. E nesse ponto, eu já vou adiantar, professor. Representantes da construção civil afirmam que o esvaziamento do FGTS prejudicaria o financiamento de novas casas. Isso. Nesse setor, especificamente, a gente está falando da construção civil. Então, essa é uma das consequências. Isso. Pode ser uma das consequências. Eles estão... a estimativa que eles têm é que a cada R$100 mil que é retirado do fundo de garantia, gera uma casa a menos no programa Minha Casa Minha Vida. E o valor estimado que vai ser liberado de em 36 a 40 bilhões de reais, eles estimam, que deve impactar em 400 mil residências a menos. Então, veja, se por um lado isso poderia ajudar, por outro atrapalha. Por quê? Porque a construção civil, ela tem uma coisa muito importante, ela tem o chamado efeito multiplicador. Ou seja, para cada real investido, tu gera vários de emprego de pessoas, de empresas, de insumos. Então, o impacto vai ser negativo nesse sentido do investimento. Bom, agora quem é a favor da liberação e é crítico ao fundo de garantia, diz que o fundo rende muito pouco, né, parado. De fato, ele rende pouco frente a outras aplicações. Sim. E por que ele rende tão pouco? Né, eu fico imaginando se algumas pessoas poderiam sacar esse fundo e realizar outras aplicações. Sim, mas aí poderia sacar e aplicar e ter isso como uma medida. Mas o que eu vejo é que o governo, que essa medida, além de insuficiente, na análise generalizada, assim, ela é insuficiente, ela é tardia. A economia vem caindo. A gente teve aqui outros programas, as previsões para o PIB não pararam de cair. Estava em 2 e tanto, já está em 0,81%, 0,8% só, menos que 1%. Nós estamos assistindo um empresário se suicidar na frente do ministro. Por quê? Agora, esses dias, acho que foi hoje, saiu a notícia de que fechou, o número de indústrias que fechou no Brasil, especialmente em São Paulo, 2.500 e tantos, eu tenho aqui anotado, é o maior na última década. E pior, fechando empresas de médio e grande porte com alta repercussão nos fornecedores que ficam sem
para quem produzir e também no nível de emprego. Então, assim, o governo deveria... Não sei se dá tempo de eu fazer um raciocínio aqui. Imagino que é o seguinte... Quando vence um título público é aquele papel que o dinheiro emprestou, aliás, o governo tomou emprestado de um banqueiro, Sim. Né, de um especulador, comprou lá um papel do governo, ele vai lá e paga. Mas se o governo não tem dinheiro para pagar esse título público, o que ele faz? Ele toma emprestado no sistema financeiro e paga. Ele paga. E se endivida mais, com mais juros. Se qualquer um de nós comuns for falar para o governo, bom, para um pouquinho, por que tu não gasta esse dinheiro estimulando a economia? Como é feito no mundo inteiro, desde o New Deal lá do Roosevelt dos Estados Unidos, quando deu a Grande Depressão dos anos 30. Sim. O que foi que tirou a economia americana do buraco? Fortes investimentos públicos. Investimentos, botar a pessoa a trabalhar, a produzir, a ativar o setor privado, claro. E é isso que o governo não está fazendo. Não está fazendo absolutamente nada. Professor, só para a gente ter uma ideia que passou, né, o fundo de garantia rende quanto? Se a gente for comparar com a poupança, por exemplo, ele rende tão pouco assim, porque a poupança já não rende muito, se a gente for pensar comparado à inflação. Né? Ele rende 3% ao ano, mais a TR, mas como a TR está zerada, praticamente está zerada, então é 3%, é um rendimento muito pouco. Sim. A vantagem para o trabalhador é isso, que aquilo ali é uma espécie de seguro para o momento em que ele ficar sem um emprego. Sim. Essa é a ideia básica do Fundo de Garantia, esse é o fundamento dele. Aliás, ele veio, quando ele surgiu, ele substituiu o que existia antes dele, que era a estabilidade do emprego. Sim. O trabalhador, depois de X anos, alguns eram 10 anos, ele adquiria estabilidade. Em troca disso, né, foi meio imposto isso, mas igual, passou a ter uma forma de sobrevivência do trabalhador durante o período do desemprego. Bom, é bom a gente lembrar, vamos voltar na história, mas nem tanto, viu? A liberação do FGTS já havia sido feita em 2017 pelo presidente Michel Temer, que liberou 44 bilhões de reais, também como forma de estimular a economia. Na época foi importante para aquecer a economia ou serviu apenas como um paliativo? Lembrando que havia diferenças, né? Esse, por exemplo, essa liberação agora é com contas ativas ainda, né? Sim. E quem não foi, por exemplo, quem ainda está ativo pode fazer esse saque? Essa é a ideia do governo? Essa é a ideia, só que, veja, de novo, lá não ajudou, a economia não cresceu. E aqui não vai ajudar, ou vai ajudar ajuda marginalmente, como se diz em economia, marginalmente assim, poucos percentuais. E atrapalha naquilo que eu falei. E não é só na construção civil. O saneamento urbano também recebe verbas do Fundo de Garantia. Ou seja, é isso que pode baratear as obras de esgoto, água, uma série de coisas que também são altamente geradores de empregos. Então, isso vai ser perdido. Né, com essa... Emprego e qualidade de vida. Né? Se a gente for pensar, o saneamento é uma questão de saúde pública. Isso, que tu tem o duplo benefício, né, do emprego e da obra que beneficia. Mas esse fundo agora, se for liberado esse montante, a estimativa é que ele fique negativo, fique sem saldo. E isso é grave. Bom, agora vamos, dada a medida, né, que vai ser apresentada na quarta-feira, liberado os saques do Fundo de Garantia. Qual a melhor forma do trabalhador lidar com esse dinheiro? Fazer render ou pagar dívidas e se livrar de juros abusivos, enfim. Quais são as iniciativas que o senhor acha produtiva para o trabalhador botando a mão nesse dinheiro? Depende da situação dele. Se ele está com uma situação tranquila, tira e faz uma aplicação melhor. Hoje, que aplicações são mais indicadas? A poupança? Tipo CDB ou... A poupança está ficando interessante com o juro, a tendência do juro cair um pouco. Tá? Se a tendência se manter. Isso. Claro. Se ele está endividado, salda a dívida. Sim. Por quê? Porque a dívida é um estoque negativo. E o fundo de garantia é um estoque positivo. Então, tu usa um para anular o outro. Certo? Primeiro pagar dívidas, podemos dizer assim, se existem. E se ele não está conseguindo sobreviver? Bom, aí ele vai gastar isso para o seu dia a dia. Tipo assim, não é o recomendado. Economicamente, não. Mas a realidade de cada um é que vai dizer. Não sou eu, economista, não são os números frios que vão dizer para o cidadão o que ele vai fazer nessa hora. Mas a melhor iniciativa, primeiro, se tem dívida, elimina elas antes de consumir. Porque é mais cara. Sim.
O juro sobre essa dívida é muito mais caro Sim. do que ele gerar ou diminuir a dívida. Hoje, que aplicações são interessantes? O senhor falou em CDB. CDB, a própria poupança, Sim. Tesouro Direto, essas coisas aí, basicamente. Isso, para quem está sobrando, né? Isso. Bom, dizem que o trabalhador brasileiro não tem a cultura da poupança, né? Não tem a cultura de economizar ou fazer aplicações. O senhor concorda? E isso está mudando? Porque a gente está vendo uma explosão, por exemplo, de corretoras hoje Certo. que estão no mercado, né? Aquele incentivo para que as pessoas larguem a poupança, as aplicações convencionais nos bancos e parta, por exemplo, para a ideia de uma carteira né, diversificada com diversas aplicações. Hoje a gente está andando com essa cultura ou a gente ainda não poupa nada? Tem dois aspectos. Um que é pouco, a cultura não está andando devagarinho. Tá. Segundo, ainda nesse aspecto que ela anda mais para o pessoal de uma certa classe média, que tem uma renda um pouco maior, que pode fazer alguma poupança, pode economizar alguma parte da sua renda e alocar em investimentos, pensar no médio e longo prazo, que é o principal. Sim. Investimento é bom pensar sempre no médio e longo prazo, né? Nunca gasta o teu dinheiro imediatamente. Sai fazendo prestação, melhor tu juntar para ti as prestações e comprar à vista com desconto. É muito melhor. Negociando, né? Certo. Isso é uma coisa que o brasileiro também não tem esse costume, Não né? tem. A pichincha, né? Isso. E aí o segundo aspecto eu não cheguei a falar, é que para as pessoas de renda muito baixa, é virtualmente impossível poupar. É virtualmente impossível poupar. Quase impossível. E aí dificilmente. Então não poupa não é porque não tem educação, não tem cultura, é porque não consegue. Ou seja, ele para sobreviver gasta até o último centavo, aperta o cinto até onde ele pode, porque a gente vê o que está ganhando hoje, os salários, os rendimentos estão muito baixos. Sim. Os levantamentos são muito dramáticos. O empobrecimento da população nos últimos 2, 3 anos foi acentuado. Digamos assim, que o cartão de crédito às vezes não é por opção, não é uma opção, é a única opção. É a fuga. É a fuga. Mas é uma fuga que traz mais prejuízo Não, do sem que... dúvida. Só que eu fico imaginando, Sim. quando o senhor diz assim, a gente guardar, por exemplo, ter um objetivo, a compra planejada a gente sempre defendeu aqui, né, no programa, você planejar a sua compra, o consumo. Mas às vezes fica realmente difícil da pessoa planejar e poupar e o índice, o impulso para o consumo é muito grande. E aí cai no cartão de crédito. Isso. E aí... Ou no cheque especial, Ou cheque que é mais especial. rápido, mais fácil ainda. Mais rápido, mais fácil. Só que é o mais caro que existe. E o extremo vilão aqui, um dos maiores vilões hoje. Bom, para o nosso telespectador que está em casa, né? Dada a medida, paciência, há a opção também de não sacar. Mas Certo. o senhor, dadas as condições, faria esse saque hoje para uma aplicação maior, já que está liberado? Sim. Né? Aí sacaria para botar Porque numa a gente fica aplicação. na dúvida entre o coletivo, Isso. sabendo que o Fundo Claro. de Garantia financia saneamento básico, Sim. né, moradias, enfim, Sim. mas o nosso Sim, dinheiro. mas não é afinal de contas, função o do dinheiro é indivíduo nosso. resolver isso, é função Pois é. da autoridade, do poder público Pois é. resolver esse problema. Então, cada um tentando, na sua sobrevivência, é melhor fazer isso, retirar, mesmo que não precise, e aplicar numa aplicação de maior retorno do que o fundo de garantia. Sim. Sem dúvida, vale a pena. Professor, a gente está vendo que o governo está tentando medidas para aquecer no curto prazo. Né? Tanto se fala em reforma da Previdência, enfim, que vão gerar uma economia a longo prazo. Hoje, que outra alternativa o senhor conseguiria ver no curto prazo para que o governo pudesse incentivar ainda mais a nossa economia? Está meio sem saída, é o que sobra, fundo de garantia, entre outras coisas. O senhor falou agora também na redução da taxa de juros. Há uma tendência, mas que ainda não se confirmou. Certo. Né? O Banco Central, o Copom se reuniu agora há pouco tempo e não baixou. Claro. Né? A tendência era essa, mas não baixou, com medo da inflação. O senhor está vendo ainda para esse ano alguma alternativa que pode ser feita para aquecer a economia? Eu vou falar duas básicas. Uma delas é reduzir a taxa de juros, realmente, porque isso aí tranca todos os investimentos. Sim. Tá? Os juros no Brasil, apesar de nominalmente baixos, do ponto de vista real, ou seja, acima da inflação, eles são obscenos. É mais que 2% real. No mundo, os juros são negativos. O rendimento. Sim. Negativos. Por que estão negativos? Para estimular que as empresas, que quem detém poupança, quem tem capacidade de investimento, não despeje o seu dinheiro na aplicação financeira apenas, porque é punitivo para ele. Não, ele faça algum investimento
na atividade econômica. Sim, para gerar economia, para gerar emprego. Esse é o objetivo. Sim. E o segundo é isso, o governo fazer estímulos. A infraestrutura é um âmbito que tem grandes... O país pode se transformar num canteiro de obras. Precisa da infraestrutura e as obras, para fazer o que ele precisa, vão gerar grandes empregos. Uhum. Então, só que com a iniciativa privada, com investimento, mas o governo tem que botar ficha no jogo. Sim. Porque isso gera... mas aí eles têm a concepção que não pode fazer nada, o governo tem que ficar quieto, é tudo iniciativa privada. Aliás, essa medida contrariu o discurso deles. O discurso do Guedes é que tudo é iniciativa privada. Tem que fazer. Mas o governo está liberando o fundo de garantia. Então, que já deveria ter feito outras medidas mais fortes há mais tempo para nós não entrarmos tão fundo e tão prolongadamente. A economia já estava ruim, a tendência dela naturalmente seria retomar. Mas não está acontecendo, porque o governo está atrapalhando muito. Bom, eu quero agradecer a presença do professor Davi Fialkov, professor, economista, que nos trouxe aqui essa perspectiva sobre a liberação do Fundo de Garantia. Agora a gente vai ter que esperar o anúncio oficial, a liberação, e ver como é que o povo vai... Depois a gente vai ter números, né, a respeito, o quanto foi utilizado para pagar dívidas, o quanto foi investido, enfim, a gente... Guarda, então, para ver o resultado dessa medida do governo. E a gente agradece sempre o professor Davi Fialkov, que sempre atende os nossos convites. Seja sempre bem-vindo, professor. Muito obrigado. Agradeço muito o convite também de estar aqui. Até o próximo encontro. Até.